Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje estou aqui com o vídeo da Batalha de Meliodas, o capitão dos 7 pecados capitais, e protagonista da série Nanatsu no Taizai contra Naruto Uzumaki, 7º Hokage e atual ninja mais forte de Konoha. Bora pra batalha. Começando com força. Meliodas conseguiu destruir Danafor, sendo que Danafor é uma cidade, então Meliodas facilmente pega nível cidade. Meliodas em seu auge conseguia fazer a Terra se autodestruir estando lá, feito planetário. Então Meliodas fica com nível de poder planetário em seu auge. Agora o Naruto, o ninja mais forte de Konoha, já conseguiu ferir a Kaguya, e a Kaguya era superior aos seus filhos em força física e resistência, já que normalmente na ficção sua força física equivale à sua resistência, sendo que os mesmos criaram a Lua, que é um feito lunar. Mas tem um cálculo que comprovaria que é nível planetário. Sendo assim, Naruto teria uma força em torno de planetário. Vamos agora à velocidade. Meliodas se mostrou conseguindo reagir aos raios de Gyutunder, além de conseguir lutar e andar antes de um raio atingir. Velocidade acima da de um raio. Vou colocar como relativista. Vamos agora à velocidade do Naruto. Já se mostrou conseguindo reagir aos lasers do Madara. Velocidade de reação acima da luz. Já se mostrou mais rápido que o Raikage, sendo que o mesmo já era mais rápido que o raio. Velocidade de percorrer relativista. Vamos agora às habilidades. Começando pelo Meliodas. Demônio. Meliodas é um demônio de alto nível e pode acessar sua biologia demoníaca para aumentar a capacidade física e várias outras vantagens. Meliodas pode ativar e desativar sua marca demoníaca à vontade. À noite, seu poder mágico aumenta. Modo de assalto. Isso simplesmente se refere ao retorno de Meliodas à extensão total de seu poder, como quando ele liderou os 10 mandamentos no passado. Não é uma transformação no sentido usual da palavra. Seu nível de poder total nesta forma é 142.000. Meliodas exala um miasma que faz com que seres mais fracos se sintam doentes, mesmo aqueles tão poderosos quanto o rei pós-treinamento. Miasma estudativo. Poder das trevas. Como parte de sua biologia demoníaca, Meliodas pode gerar uma sólida escuridão de seu corpo, que ele pode manipular e modelar, além de projetar para fora de si mesmo. Ele pode usar essa matéria negra para uma variedade de propósitos ofensivos, defensivos e suplementares. Um dos ataques preferidos de Meliodas é criar grandes pilares de energia das trevas. Durabilidade aprimorada. Os demônios podem usar sua matéria negra como uma fina mas poderosa camada de armadura para aprimorar sua capacidade defensiva. Voo. Quando a substância cobre seu corpo, ele pode usá-lo para manifestar asas e voar. Autocura. Os demônios podem usar a substância escura para unir seus corpos, curar queimaduras, etc. No entanto, eles não podem regenerar corações destruídos, e o dano permanece no demônio, apesar da ferida ter sido curada. Isso demonstrou que ataques suficientemente poderosos não podem ser regenerados por um demônio mais fraco, e acabarão ficando sem energia suficiente e não serão capazes de continuar se regenerando. O sangue demoníaco também demonstrou possuir propriedades regenerativas potentes, demonstradas quando Fraudrin, através de Dreyfus, regenera Grey Demon e Drickson de apenas uma cabeça, meio tronco e um braço. Criação de armas. A matéria negra pode ser usada para formar várias construções ofensivas, como grandes garras ou armas. Essas construções aprimoram ataques corpo a corpo uma quantidade considerável. Selagem. Ao usar seu poder das trevas, Meliodas é capaz de selar alguém durante um período muito longo. Maldição da imortalidade. Meliodas foi amaldiçoado com um tipo de imortalidade pelo Rei Demônio. Ele não envelhece fisicamente, e toda vez que morre, sua alma entra no purgatório, onde o Rei Demônio come algumas de suas emoções, resultando em um aumento no poder de Meliodas. Sua alma então retorna ao seu corpo e ele revive, mais poderoso do que quando ele morreu. É importante observar, no entanto, que o processo de reavivamento leva cerca de um mês para ser concluído e, portanto, é inaplicável na maioria dos cenários de combate. Sentindo. Demônios de alto nível podem sentir energia mágica a distâncias consideráveis, centenas de quilômetros.
extração e absorção de almas. Os demônios podem extrair almas e absorvê-las para restaurar seu poder mágico e também obter o conhecimento de sua vítima. Tanto os demônios menores quanto os de alto nível extraindo muitas almas ao mesmo tempo à distância, embora alguns pareçam preferir usar o toque para extrair almas. Quando uma alma é comida, ela é completamente destruída, removendo a vítima do ciclo de reencarnação. É importante notar que Meliodas, como o bom protagonista, não usou essa habilidade, telepatia. Como vários outros demônios de alto nível, Meliodas mostrou telepatia básica. Ele falou diretamente com Dreyfus, que estava sendo possuído por Fraudrin, e momentaneamente o ajudou a recuperar seus sentidos, e ele guardou sua mente contra o olho mágico de Drole. Mandamentos. Depois de retornar ao seu modo de assalto, Meliodas absorveu 5 dos 10 mandamentos em si mesmo, a fim de ganhar poder no mesmo reino que o Rei Demônio. Pacifismo. Quem matar a presença de Meliodas terá sua vida restante roubada, envelhecendo rapidamente até a morte. Paciência. Os efeitos de sua maldição são atualmente desconhecidos. Piedade. Quem der as costas a Meliodas para fugir será tratado como se tivesse cometido um ato de traição contra ele, forçando-os a obedecer ao Rei Demônio, por extensão, ao próprio Meliodas. Descanso. Os efeitos de sua maldição são atualmente desconhecidos. Altruísmo. Aqueles com sentimentos de ganância ou egoísmo perdem suas memórias, emoções e senso de si. Habilidades. Advertência. Meliodas pode extrair os mandamentos de outros, convocá-los à vontade e absorvê-los em si mesmo. Contador completo. Meliodas pode refletir ataques mágicos de volta ao seu oponente com pelo menos o dobro do poder original, desde que ele cronometra corretamente seu contador. Meliodas mostrou ser capaz de refletir vários ataques ao mesmo tempo, desde que todos estejam vindo diretamente para ele. Para ataques espaçados simultâneos, Meliodas pode tirar proveito da capacidade de clone de Lostvayne para combatê-los todos de uma vez. Conter Vanish. Em vez de refletir um ataque, Meliodas pode dispersá-lo, anulando-o. Ele usou a palma da mão para fazê-lo, e não a espada, embora não haja indicação de que ele precise usá-la. Revenge Conter. Meliodas reduz seu poder mágico para que ele possa sofrer o máximo de dano possível. Depois que ele se carrega com dano suficiente, ele devolve tudo isso em um único ataque de energia maciço direcionado diretamente ao oponente. É mostrado como seu último recurso. Eublase. Meliodas pode gerar o fogo purgatório preto do clã demoníaco, capaz de anular a regeneração de imortais como Dan. Eublase pode ser revestido no corpo ou arma de Meliodas através de enchante. Eublase para melhorar seus ataques. Ele também pode criar bolas de fogo em suas mãos, que explodem em grandes infernos e liberam grandes explosões de sua espada. O fogo negro não pode ser apagado normalmente e foi capaz de queimar a floresta do Rei das Fadas, apesar da floresta ser imune ao fogo natural. Assassino divino. Uma das técnicas mais poderosas de Meliodas que exige que ele aprimore seus sentidos e poder até o limite. Ele cobre sua espada em chamas negras e desencadeia uma grande barra de fogo em seu alvo. Divina Mil Fatias. Uma técnica derivada de Divine Slayer. As duas são escritas da mesma forma em japonês. Meliodas libera uma aura de fogo purgatório ao redor de todo o corpo e carrega seu oponente, cortando-o rapidamente e repetidamente. Trilhão de Trevas. Meliodas lança uma enxurrada de pequenas esferas de alta concentração de escuridão no oponente. Armas. Lostvayne. O tesouro sagrado de Meliodas é uma espada curva, muito superior às armas normais. No mesmo nível de potência, Lostvayne podia atravessar um Albion com barras de ar, enquanto uma lâmina normal não podia machucá-lo. Clone físico. Lostvayne permite que Meliodas faça clones físicos de si mesmo. O número de clones determina o nível de energia de cada um. Por exemplo, um único clone possui metade do nível de poder de Meliodas, e esse nível de poder pela metade é dividido igualmente entre cada clone individual. Portanto, 4 clones teriam 1/8 do nível de potência dos Meliodas originais. Os clones podem lutar em nome de Meliodas, servir como distrações, bem como usar o Full Counter. Observe que o Meliodas não é enfraquecido ao criar clones. Vamos agora ao Naruto. Poderes e habilidades.
Características físicas sobre-humanas, acrobacias, manipulação de chakra, escala de superfície, mestre em artes marciais, maestria por armas, maestria stealth, múltiplas personalidades, desenvolvimento acelerado, aura, manipulação e construções de energia, manipulação do ar, manipulação de fogo, manipulação de água, manipulação da terra, manipulação de eletricidade, manipulação de lava, manipulação de areia, manipulação de calor, manipulação de ácido, manipulação de tinta, manipulação de vibração, manipulação de yin, manipulação de yang, manipulação de yin yang, manipulação de po em escala, sentidos aprimorados, ataques domiciliares, absorção de energia, indução de corrosão, intangibilidade limitada / seletiva, manipulação de explosão com tags explosivas, speed em semente Wirchushin, statistics amplification, pode melhorar suas capacidades físicas com chakra e aumentar ainda mais suas estatísticas com Kurama. Advanced Energy Manipulation, pode alterar a natureza de seu chakra para combinar com milhares de diferentes shinobi durante a guerra. Absorção, pode absorver técnicas com seu membro artificial. Precognição, pode sentir as emoções negativas dos outros. Manobrar no ar com Rasengan. Longevidade, como um Uzumaki, ele possui uma força vital incrível, concedendo a ele uma vida útil mais longa do que os seres humanos normais. Negação de durabilidade limitada, pode ignorar a defesa externa dos alvos e, especificamente, causar danos internos, enviando ondas de chakra neles com Frogstreak. Clarividência, informações obtidas sobre os eventos da Quarta Guerra Mundial Shinobi através de suas habilidades sensoriais na adolescência. Detecção de emoções, pode sentir ódio e outras formas de intenções e emoções negativas. Petrificação e transmutação limitadas, oponentes que absorvem quantidades excessivas de energia natural deles sem a capacidade de para equilibrar adequadamente, será posteriormente transformado em pedra e sapo. Manipulação da planta, ao acertá-los com seu Rasengan, ele pode mudar Zetsu branco nas árvores. Negação de regeneração limitada, até divina. Kabuto afirmou que, devido ao novo poder de Naruto, o Ero Tensei levaria mais tempo para se regenerar. Cura, pode revitalizar alvos, estabilizar forças vitais e restaurar órgãos ausentes. Tamanho grande com o modo Biju e Avatar Azura, varia do tipo 2 para tipo 3, como o tamanho do Biju era retratado de maneira inconsistente. Manipulação a vapor, pode emitir grandes quantidades de vapor para aumentar sua força e velocidade. Manipulação de magnetismo, pode vincular alvos no lugar e imobilizá-los com liberação de ímã. Manipulação de bolha, pode criar bolhas explosivas e tóxicas. Mudança de forma, pode se transformar em seres vivos e objetos inanimados, e pode usar isso em batalha para confundir seus oponentes e pegá-los desprevenidos de várias maneiras. Percepção extrasensorial, pode detectar os ataques e movimentos de alvos sem vê-los, permitindo que ele desvie adequadamente e possa detectar alvos a grandes distâncias no modo sábio dos 6 caminhos. Suas capacidades sensoriais são aumentadas na medida em que ele pode detectar clones invisíveis que existem em uma dimensão separada. Interação não física, duplicação, pode criar clones das sombras que podem usar suas técnicas escudos para protegê-lo de danos e danos, melhorar sua manobrabilidade, retransmitir seus conhecimentos e experiências para ele, entre outras coisas. Convocação, pode convocar sapos de tamanhos variados, alguns dos quais podem esmagar e achatar alvos de cima, vomitar óleo de suas bocas para restringir os movimentos dos alvos, levitar, usar habilmente armas, manipular água e utilizar ilusões, entre outras coisas. Regeneração, média e baixa normalmente, pois ele possui as células de Hashirama. Baixo médio, em formas atadas, saindo da adolescência. Imortalidade, tipo 3, telepatia, pode ler as mentes dos alvos fazendo contato com eles e conectando seu chakra a eles. Petrificação limitada, absorvendo o excesso de energia natural dele sem a capacidade de equilibrar adequadamente, resultará no alvo sendo transformado em pedra. Negação de durabilidade limitada, Rasen Shuriken causa dano ao atacar e danificar especificamente as células de seus alvos. Nullificação de potência limitada com Rasen Shuriken. Autossustentação, tipo 1. Pode respirar no espaço. Manipulação de veneno, pode invocar veneno corrosivo.
Pode atacar pessoas que entram em sua mente. Projeção de energia. Pode criar braços de chakra para atacar alvos à distância e conceder a ele melhor mobilidade e manobrabilidade. Criação de campo de força. Pode expandir sua chakra para fazê-lo agir como um campo de força ao seu redor. Invulnerabilidade limitada. Compartilha o mesmo chakra que agora o Mutsutsuki. Provável indução de paralisia via paralisia jutsu. Consciência cósmica. Podia sentir Sasuke em uma dimensão diferente. Resistência à criação de ilusões. Manipulação da mente como um perfeito Jinchuriki. Indução do sono. Tentativa de Itachi. Resistir em fazê-lo dormir. Posse. Tentativa de Kurama. Reprimido de dominar seu corpo. Manipulação de alma. Absorção de energia. Kaguya teve dificuldades em absorver seu ataque, apesar de ser superior a ele. Indução de efeito de status. Manipulação de matéria. Radiações cósmicas. Manipulação de gelo. Acupuntura. Fusionismo. Kurama rejeitou a tentativa de Pazi se fundir com Naruto. Selagem. Colar destruído. Primeiro Okage criado especificamente para selar a raposa de 9 caudas. Desconstrução. Resistência limitada à anulação de poder. Os usuários do chakra dos 6 caminhos podem ignorar os efeitos de anulação das bolas da procura da verdade. E os ataques dos usuários dos chakras dos 6 caminhos podem ignorar os efeitos da anulação das bolas da procura da verdade. Bom, após esse resumo sobre os dois personagens, eu creio que o vencedor é provavelmente o Naruto. Aí vocês podem dizer que o Meliodas tem habilidades mais poderosas, e eu concordo. Porém, o Naruto consegue ser mais rápido que seu adversário, além dele ter uma clara vantagem em questão de camuflagem, já que ele poderia unir seu jutsu clones das sombras com seus jutsus de ilusão e distrair seu adversário. Então pronto, Naruto é declarado vencedor.